texto diz lá que ele chamou a atenção de Deus. Deus achou que graça. Noé era diferente de nós? Será que ele tinha alguma coisa especial que muitos de nós não têm? Não, é um ser humano qualquer. Então, da mesma maneira, dentro das nossas limitações, dentro das nossas falhas que cada um tem aqui, nós podemos agradar esse Deus que é perfeito, Deus que é santo, Deus que é maravilhoso. E aqui Paulo vai tecer alguns elogios, para essa igreja de Tessalônica. E eles estavam dando testemunho tão vivo que chamou a atenção de Deus. Chamou a atenção de Deus. E Paulo vai tecer aqui alguns elogios para que eles continuem com o que eles estão fazendo. Porque você chegar a um certo patamar é uma coisa. Agora, você dar continuidade nisso é outra coisa. O difícil não é chegar em determinado local. O difícil é permanecer e progredir mais ainda. Porque tem muita gente que chega em determinado local e parece que morre ali e não consegue mais avançar de jeito nenhum. E às vezes faz retroceder. Quem aqui nunca já ouviu fulano de tal, você sabe, olha, o irmão fulano de tal, era uma bênção na igreja, você sabia que ele era? Ele era um João ninguém, irmão de seu coisa nenhuma, mas chegou na igreja, rapaz, olha como ele mudou, aquela mulher, meu Deus, uma mulher de Deus que prega, que dá um bom testemunho, aí de repente você nem sabe o que aconteceu. Aquela pessoa, aquela fulana, você imagina como é que ela está hoje? Quer dizer, ela conseguiu avançar, chamou atenção, mas parou por ali. Muita gente pensa. Porque o difícil não é chegar, o difícil é permanecer e continuar. Tem muita gente que começa muito bem, mas termina muito mal. Muita gente assim. Eu tenho certeza que muitas pessoas conhecem pessoas assim. Pessoas que começam, dão aquela avançada, vai de repente retrocede. Mas por que retrocede? Porque não suportou, porque o ambiente externo, palavras, críticas e tantas outras coisas, fez com que muitos pararam. Esses homens daqui, eles receberam crítica, zombaria, tudo que você possa imaginar. Mas qual foi o segredo deles avançarem? Qual foi o segredo desses irmãos aqui de Tessalônica avançarem? Não é um segredo. E são esses segredos que a gente vai ver aqui. Coisa que não é algo mirabolante. É um feijãozinho com arroz. Precisa se fazer todo dia. Que às vezes muitos de nós não fazemos. E nós vamos ver aqui alguns pontos importantes. Como é que esses irmãos aqui chamaram a atenção de Deus. Paulo já começa aqui no capítulo 4 com essa fala aqui, finalmente. Quando ele diz isso, ele vai, vamos dizer assim, ele vai fechar o assunto que ele começou lá atrás. Olha, finalmente agora eu quero dizer umas coisas para vocês. Porque lá atrás eu ouvi isso em vocês, mas eu quero dar uma ênfase maior agora. Que ênfase maior é essa? Paulo vai dar, que vai nos abrir os olhos. Como é que esses irmãos agradaram a Deus? Olha o que ele diz, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que, como de nós recebeste, quanta maneira, porque deveis viver e agradar a Deus. O que Paulo está dizendo aqui para esses irmãos logo de início? Para que a gente possa agradar a Deus, nós devemos estar preparados para receber
uma exortação para que a gente possa crescer mais ainda. Porque a palavra exortação é motivar alguém para que ele continue, para que ele possa prosseguir mais ainda. Então Paulo está dizendo: olha, eu quero exortar, eu quero motivar vocês. Porque tem muita gente que quando a gente encontra algumas pessoas, olha, deixa eu te dizer uma coisa, para melhorar mais ainda, para que você possa se tornar algo mais melhor ainda. Tem muita gente às vezes que não gosta, que ela já se enche de um conhecimento, que ela sabe de tudo, que ela não precisa de mais de ninguém. Então tem gente que não gosta que ninguém acrescente alguma coisa a mais. Parece que ele já sabe de tudo. E Paulo, quando chega para esses irmãos aqui, diz: olha, eu quero chamar a atenção de vocês, eu quero rogar a vocês que tudo que vocês aprenderam com a gente, tudo que vocês receberam, olha o que ele diz na parte última do versículo: continueis a progredir cada vez mais. Primeiro Paulo chama a atenção, depois diz para ele: agora progridam naquilo que vocês começaram. Não parem, mas progredir em quê? Quando você volta um pouquinho atrás aí, no versículo 11 e 12, vai dizer assim: ora, o nosso mesmo Deus e Pai, capítulo 3, de nosso Deus Jesus Cristo, dirija o nosso caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar em amor uns para com os outros. Percebam que esses irmãos eles estavam crescendo em amor de uns para com os outros, estavam cuidando uns dos outros. E Paulo está dizendo, exortando ele: cresçam mais nisso, progridam mais ainda, continue a fazer o que vocês estão fazendo. O que aconteceu com a igreja de Éfeso? Quando você lê a carta de Éfeso, o capítulo 1 e o capítulo 2, você percebe bem que Paulo está dizendo: olha como é maravilhoso, vocês foram alcançados, já tem algo reservado para vocês lá nos reinos celestiais. E outra coisa, vocês são tão tremendos que vocês pregaram o evangelho de uma forma tremenda, porque vocês amam o Senhor. Vamos falar do Apocalipse capítulo 2. João já tem um olhar diferente para essa igreja e diz assim: cadê o amor de vocês? Por que vocês esfriaram? Por que vocês não continuaram? Por que vocês não progrediram? Até que doutrinariamente vocês são realmente cumpridores. Vocês realmente são uma igreja muito doutrinada, porém vocês têm fraquejado no amor. Vocês têm esmorecido no amor. Vocês têm deixado o amor ao próximo de lado. Vocês estão olhando mais para o seu inimigo do que olhar para o seu lado. E esses irmãos aqui, ó, a igreja de Tessalônica, Paulo está dizendo: progridam mais ainda nessa questão de amar o próximo, de cuidar do próximo, de zelar pelo próximo, de ver o outro crescer, de elevar o outro no patamar mais alto. Progridam mais ainda, cresçam. Se vocês fizerem isso, vocês estarão agradando a Deus. Não façam isso para chamar a atenção somente das pessoas e receber elogios de pessoas. Não olhem para isso. Vocês estão agradando o próprio Deus quando vocês realmente estão crescendo de amor de uns para com os outros, cuidando um do outro, visitando aquele que está fraco na fé, aquele que está querendo desistir, que está desanimado, que quer realmente desistir de tudo. Você vai lá, mesmo que seja cansativo, mas você está pagando um preço. Eu estou fazendo isso não porque tem um mérito, eu quero ganhar alguma coisa, mas é porque eu amo aquele irmão. Eu não quero ver ele ser perdido pelas trevas. Eu vou atrás dele, custe o que custar. Isso é amor, amor sacrificial. Moada é um amor que deixa de pensar em si para pensar mais no outro. Como está lá em Colossos, Filipenses capítulo 2, versículo 4. Prefiro honrar o outro em dobro, que o Evangelho anda na contramão desse mundo. Quando o mundo nos ensina que a gente deve correr atrás dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, quem tiver na nossa frente, a gente tem que realmente tirar, porque nós temos que chegar aonde
chegar e ele vai dizer: não procure o seu próprio interesse, procure o interesse do mundo. Porque isso é que é o Evangelho. O Evangelho não está pautado na minha pessoa, o Evangelho não está pautado no meu eu, o Evangelho está pautado no outro. Nunca em nós, sempre no outro. Por isso que Paulo está dizendo: progridam, cresçam, porque desta forma vocês estarão agradando a Deus. E eu faço uma pergunta: como é que está esse teu coração e com relação ao outro? Você tem guardado mágoa de alguém porque alguém te feriu, e por causa disso você entregou ele lá, não sei para quem? Estou mais preocupado comigo mesmo, estou nem aí para ele. Que evangelho é esse? Egocêntrico, individualista, que só pensa no eu? Isso não é evangelho, não é o de Cristo. Porque quando Cristo veio, ele disse: eu vim dar minha vida por quem? Por gente que não tinha mérito nenhum, e eu vou até o final. E ele fez isso para dar exemplo para a gente. E às vezes fica uma disputa, a maioria das vezes entre nós, um querendo ser melhor do que o outro, um querendo jogar o outro para trás, um querendo dar uma rasteira no outro. De alguma forma, isso não é amor, isso é alguma coisa, mas não tem nada relacionado ao Evangelho de Jesus. Porque lá em 1 João 3,16 está muito associado com o próprio Evangelho de João 3,16, que diz lá que Deus deu seu único filho. Para quê? Por nós. Para quê? Para a gente não perecer. Lá em 1 João 3,16 diz assim: ame o teu próximo ao ponto de dar a tua vida por ele. Isso é pesado, meu. Isso é muito forte. Por isso que Paulo está elogiando, e isso agradou os olhos de Deus, dessa igreja que não metia esforço para realmente ajudar quem precisava. Nós só seremos igreja verdadeira quando nós nos preocuparmos uns com os outros. Eu quero chegar lá, mas eu só quero chegar lá se eu levar alguém comigo. Eu não quero chegar lá só. Eu quero chegar lá com meu alforje lotado. Eu quero chegar lá com almas para entregar ao meu Jesus. Mas o que muitas pessoas estão querendo hoje? Alcançar objetivos, não tem problema nenhum. Alcançar metas, alcançar prosperidade, alcançar riqueza. Mas tudo isso, por mais que você conquiste, tudo fica. Que isso seja um bônus na nossa vida, mas que a prioridade seja o Evangelho, é fazer o ídolo de Jesus, é amar o próximo, independente de como você será tratado pelo outro. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos chamando a atenção do nosso Deus. No versículo 12 ele diz algo bastante interessante: porque estás inteirado de quantas instruções vos dei da parte do Senhor. Agora eu vou fazer uma pergunta: será que a gente já recebeu muita instrução de Deus? O que é que nós estamos fazendo com essas instruções? Onde é que eu estou colocando tudo que eu recebo de Deus? Onde é que eu estou colocando? Aonde que eu estou colocando tudo aquilo que eu recebo? Que eu tenho plena certeza que aqui nessa igreja, muitos de vocês recebem instrução do alto de Deus, para que vocês possam fazer o nome de Deus ser glorificado. Então, uma vida que agrada a Deus é aquela pessoa que tem prazer de vir à igreja para receber a instrução, para fazer a vontade de Deus fora das quatro paredes. Porque quando eu recebo essa instrução, não é para ficar comigo, essa instrução é para me distribuir lá fora. Porque Jesus diz lá em Mateus 25: eu estava preso, você foi me visitar. Eu estava com fome, você me deu de comida para eu casa. Eu estava sem roupa, você me deu um tipo de roupa para me vestir. O Evangelho é isso. O Evangelho não é repolho para dentro. O Evangelho é rosa para fora, solta perfume, afetar os outros. É isso que é o Evangelho. Por isso que é desafiador viver o Evangelho, porque o Evangelho vai contra nós mesmos, contra o nosso eu, contra o nosso jastismo, contra a nossa velha natureza, que é
vezes grita dentro de nós: não, eu tenho que ser mais pesado, eu tenho que ser desse jeito. O Evangelho diz: não, você tem que ser mais maleável, você tem que ser mais transparente, você tem que ser mais flexível, porque é a instrução que a gente recebe do nosso Deus. O que nós estamos fazendo com essa instrução? O que nós estamos fazendo? Porque ele vai dizer: olha, o fato de nós recebermos a instrução, o que nós devemos fazer para agradar a Deus? Versículo 13 diz assim: ó, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenheis da imoralidade, da prostituição, da promiscuidade. Esta é a vontade de Deus. A instrução de Deus é para que eu possa me afastar das coisas deste mundo e me aproximar mais de Deus, me tornar mais santo, mais separado do pecado. A instrução de Deus não é para me dizer: eu pequei, Deus me perdoou, e amanhã se eu pecar, Ele vai me perdoar de novo. Não! A instrução de Deus é para me manter longe do pecado. Porque no momento que eu aceitei Jesus, o que acontece conosco? O ato da justificação. Eu sou justo, imediato. Eu sou justo. E essa justiça que sobre a minha vida é para que ela serve? Para eu não ter mais culpa daquilo que eu fiz. Jesus me tornou justificado para mim não sofrer com culpas que eu fiz lá atrás. Tem muita gente dentro da igreja: eu acho que eu nunca fui bem porque eu fiz isso lá atrás. Porque você ainda não foi justificado. Porque se você for justificado, você é livre de toda a culpa, passado, presente e ainda futura. A justificação serve para isso, para me libertar das minhas culpas, para me libertar dos meus traumas, para me libertar das coisas erradas que eu fiz lá atrás, porque Jesus me tornou nova criatura, e a partir de hoje, todo dia eu sou nova criação em Jesus Cristo. A justificação serve para isso, para me purificar por inteiro. Depois vem o segundo processo, que é o processo da santificação, que esse é mais processual, essa é longínqua, só acaba no dia que a gente parar de respirar. Mas todo dia eu tenho que me tornar mais santo, todo dia eu tenho que me afastar do pecado, e é uma caminhada que a gente não dá só, porque sozinho nós não conseguimos nos tornar santos. Sabe quem vai estar do nosso lado? O próprio Deus, nos ajudando a ser santo para a sua glória. Porque Ele sabe que nós somos falhos, Ele sabe que nós somos pecadores, mas mesmo assim Ele está do nosso lado, nos ajudando a nos tornarmos parecidos com o Senhor Jesus. Porque o que é que diz lá em Romanos 8:29? Que a nossa santificação, o nosso processo de santificação vai nos levar à glorificação, mas para ser parecido com quem? Com Jesus Cristo. Quando os apóstolos chegavam em alguma cidade, na época lá em Atos capítulo 12 e diante, quando eles chegaram em Listra, Icônio, Derbe, outra cidade, o que os pessoas diziam? Chegaram os cristãos. Mas por que chegaram os cristãos? Porque eram parecidos com Jesus. Quando você chega em um determinado ambiente, o que as pessoas dizem? Ixi, clima pessoa. Esse clima está ruim, não dá para ficar. Quando você chegar no ambiente, a paz tem que chegar, porque você é a própria paz de Deus. Jesus diz: a minha paz eu vos dou. Ele nos deu a paz. E onde nós chegarmos, lá em Romanos 12, se me fala a memória, versículo 18: se depender de vós, tem de paz com todo mundo. Bom, eu vou dizer hoje: tem crente barraqueiro, tem crente bate pé. Eu sou crente, mas não sou crente. Sei não, viu? Sei não. Tem alguma coisa errada. Acho que a velha natureza não morreu. Está mais viva do que nunca. Quem você está alimentando mais? Quem é a natureza que você mais alimenta dentro de você? Infelizmente, esse livro aqui, ele está virando um artifício em muitas casas, somente de quê?
isso é mesmo, vocês falaram. As pessoas não têm mais prazer, não tem mais alegria de meditar nesse livro. Não tem. Um dia eu vi numa igreja aí, a pessoa fez um desafio gospel, um desafio bíblico, né? E foi perguntando quem era fulano de tal. Graças a Deus não respondeu nada. Fulano de tal foi assim, quem é? Aí eu fiquei assim, meu Deus, o analfabetismo bíblico dentro da igreja está grande demais. As pessoas não sabem nem quantos livros tem aqui. Hoje tudo é isso aqui. Eu não tenho nada contra isso. Isso aqui também é minha fonte de pesquisa, é fonte de estudo. Aqui eu escrevo também. Aqui eu tenho um livro que eu comecei a escrever, eu acredito que ajuda a terminar de escrever ele. É a minha ferramenta de trabalho. Mas tem gente que é escravo de célula. E o que é que a Bíblia está dizendo? A vontade de Deus é que a gente seja o quê? Santo. Santo não tem nada a ver com perfeição. Se você andar comigo, você vai dizer assim: meu Deus, o pastor Daniel tem sangrado. Meu Deus do céu, o pastor Daniel tem um comportamento meio estranho. Todos nós temos isso. Todos nós somos cheios de defeitos. Todos nós. Não adianta eu arrotar de santidade. Quando você está comigo, você vai se decepcionar. Não adianta eu arrotar aqui uma santidade. No dia que você passar um dia aqui de casa, você vai se surpreender. Não acredito. Ele está fazendo isso, ele está agindo assim. Somos seres humanos, não somos robôs. Cometemos falhas, mas a gente está o quê? Todo dia lutando para ser santo, para agradar o nosso Deus, tá? Correndo do pecado, vigiando os nossos olhos, vigiando os nossos ouvidos, vigiando os nossos pés. Nós estamos em alta vigilância para agradar a quem? A Deus, não as pessoas, mas ao nosso único Deus. Ele ainda diz mais: quando você recebe essa instrução para agradar a Deus, viver em santidade, qual é a consequência disso? Você vai saber possuir o seu próprio corpo em santificação e em honra. Quando ele fala aqui, possuir o próprio corpo aqui em santificação e honra, aqui ele está usando essa palavra aqui, ele está dizendo como fosse um vaso. Quando você compra um vaso bonito, você coloca ele dentro do banheiro? Você coloca ele aonde? Na sala. E todo mundo que entra diz o quê? Que vaso lindo, que vaso perfeito. Porque todo dia você está zelando por aquele vaso. O que você está fazendo com esse vaso aqui? Porque a Bíblia diz que nós somos o santuário do Espírito Santo de Deus. Como é que você está usando esse corpo? A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16 em diante, vai dizer: aquele que não usa de forma adequada o seu tempo, o próprio Deus vai destruir esse tempo. O próprio Deus. Então, como você tem usado o seu corpo? Olha que aqui foi o quê? Há 12.000 anos atrás. E já tinha coisa errada dentro da igreja. Porque quando você desce mais um pouquinho no versículo, olha o que ele diz ali, ó: não com desejo de lascívia. Ele diz, ó, como gentios que não conhecem a Deus. Perceba uma coisa: no início do capítulo, o que é que Paulo está dizendo? Está elogiando. Paulo está o quê? Elevando. Mas parece que Paulo desce o nível da conversa. O fato de eu dizer que vocês estão vivendo dessa forma, agradando a Deus, o que é que Paulo está dizendo? Não abra a oportunidade para que você retroceda. Cuidado, não brinque. Paulo aqui ele estreita mais ainda a conversa, ele pega um pouco pesado, ele aperta mais um pouquinho. Meu irmão, vou dizer uma coisa: se nós não tivermos pessoas para falar umas verdades para nós, e tem gente que não gosta de ouvir verdade.
Levante a mão para o céu quando você encontrar alguém que chega para você e diz assim: olha, fulaninho, está errado, está fazendo coisa errada. Agradeça porque essa pessoa te ama. Louva a Deus porque essa pessoa se preocupa com você. Porque tem pessoas que quando essas pessoas aparecem, elas querem essas pessoas distantes. Eu quero pessoas assim perto de mim, que chamem a minha atenção, que diga que eu preciso melhorar, que diga que eu preciso estar mais atento com certas situações. Não gosto, eu quero que essas pessoas perto de mim. Paulo está dizendo: cuidado, o teu corpo é o santuário de Deus. Não faça do teu corpo vitrine para os outros te ver como gaviões. Cuidado, o teu corpo é o santuário de Deus. Isso serve para homem, serve para mulher. Porque tem homens aí, irmãos, que andam tipo Pablo com a rocha, né? A rocha tinha. Parece que se vê tudo ali, tudo marcado. Cuidado! O nosso corpo é o santuário de Deus. Eu tenho que cuidar dele para a glória de Deus. E Paulo está dizendo: não afrouxe isso na vida de vocês. Não use de forma lascívia para provocar aquele que está do seu lado. Não faça isso. É o texto está dizendo, não tem vergonha nada. Ele diz: não vivam como gentios. Perceba que essa igreja que foi elogiada, exaltada, parece que algumas pessoas deixaram de quê? De viver uma vida de santidade e estavam vivendo de uma forma como gentios. Será ser diferente hoje? Será ser diferente hoje? A igreja contemporânea que nós vivemos hoje, será que a gente não está querendo limpar o mundo demais? Para chamar a atenção? Para receber aplausos de alguma forma? Será? Cuidado! E ele ainda diz mais: não com desejo lascivo, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Nossa, que negócio muito sério. Perceba que esses irmãos de início estavam agradando a Deus. O que eu acho bonito, né, dos autores bíblicos, é que eles são assim: eles te jogam lá em cima, depois eles te dão uma rasteira. Eles dizem: você é fenomenal, você é gente boa. Vamos voltar para o chão, que você é ser humano. Você não é melhor do que ninguém. Volte para o plano do mundo aqui natural. José falou para vocês: vigiem, cuidado, que nessa matéria, que matéria é essa aqui? Imoralidade, prostituição. Dizer uma coisa: o que tem de jovens se prostituindo se perde a vida. O que tem de casais pulando a cerca, só Jesus na casa. Mas estão dentro da igreja. Ainda bem que estão dentro da igreja, porque estão ouvindo a palavra. Deus está chamando a atenção. Deus está abrindo os olhos para essas pessoas se atentarem, para não brincar com aquilo que é santo. Muitos não querem levar uma vida que glorifica e que exalta a Deus. Querem levar uma vida, como diz aquele que falou lá no Rio de Janeiro: deixa a vida me levar, leva a vida, leva eu. Nunca. De hipótese alguma. Então, nessa matéria de cuidar do corpo, não defraude. Esse verbo defraudar quer dizer o quê? Não leve seu irmão a pecar. Não leve seu irmão a pecar. Cuidado. Por quê? Porque ele diz aí no versículo posterior, no mesmo versículo 6, ele diz aí: porque o Senhor, contra todas essas coisas que foram faladas lá para trás, antes vos avisamos. Olha o que Paulo está dizendo: e testificamos claramente, o Senhor é vingador. A igreja é dele.
E Ele está observando a sua igreja. E a qualquer momento Ele vai se levantar como um vingador para aquelas pessoas que estão fazendo as coisas como gentil lá fora. Então nós temos que ter muito cuidado, porque para agradar a Deus nós precisamos desagradar o mundo. Para agradar a Deus nós precisamos nos desmamar do mundo para receber o leite matinal dos céus. Isso aí não tem como. Isso aí é algo automático. Aí ele vai dizer algo bastante interessante. Se queremos realmente agradar a Deus, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Percebam, mais uma coisa, uma atenção. Paulo no início está elogiando. Vocês estão agindo em amor, vocês estão vivendo uma vida tremenda com Deus, e Deus tem se agradado, mas não afrouxe. Não brinque, porque Deus, que está olhando tudo, observando, Ele quer que nós vivamos para a santificação, não uma vida impura. Eu sei que aqui não acontece, mas isso aqui, que muitos homens e mulheres estão se perdendo por causa disso aqui. Muitos estão perdendo seus casamentos por causa disso aqui. Impurezas. Muitos estão abandonando suas famílias por causa disso aqui. Não vamos brincar. Deus não nos chamou para vivermos uma vida devassa. De jeito nenhum. Ser cristão não é difícil, mas também não é tão fácil assim. Porque se fosse fácil, isso aqui estava tudo lotado, abarrotado de gente. Porque para viver para Deus, nós temos que fazer decisões. E às vezes, muitas dessas decisões, nós vamos ter que abandonar algumas coisas lá no mundo. E muitas dessas coisas nós temos que deixar de viver uma vida na impureza. E essa palavra impureza está relacionada a uma rama de pecados sexuais que você possa imaginar. Pornografia, outras coisas aí que eu não quero falar aqui mais, tantas outras coisas. Quer dizer, viva em santificação. Aí ele fecha dizendo assim, destaque, contudo, quem rejeita estas coisas, olha o que Paulo está dizendo aqui, vocês já receberam a instrução, vocês já ouviram o recado de Deus, se por acaso vocês rejeitaram o que esse pastor está dizendo aí, eu quero nem saber disso, estou pouco me importando, eu estou bem com Deus, isso aí não serve para mim. Olha o que ele diz aí, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus. Quando você recebe uma instrução que é dada por um agente de Deus, você não está rejeitando o homem, você está rejeitando o próprio Deus, porque a palavra é de quem? É de Deus, a palavra não é minha. Então o que eu devo fazer a partir de agora? Aprumar minha vida. Ver algumas áreas que precisam ser consertadas, e eu vou consertar, por mais que demore, por mais que custe alguma coisa, mas eu vou ficar assim. É fácil? Não é. Principalmente quem é cativeiro de algum pecado. Tem muitas pessoas dentro da igreja, são muitas, eu já cuidei de algumas, que estão dentro da igreja, mas são cativas de certos pecados. E ela diz assim para a gente, eu não consigo. Quando eu passo uma semana bem, na outra semana parece que a minha carne fica atiçando e eu caio. Cativeiro. Aprisionados. E fica nessa vida, vai e volta. Vai. Querido, eu aprendi uma coisa. Tem coisas que Deus faz
Tem coisas que Deus diz, é você que tem que fazer. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 5, Deus diz assim, ó: fazer morrer a velha natureza. Deus pode até me ajudar, mas Ele está dizendo, é você. E o verbo morrer lá é necrose, que dá o sentido de quê? Que todo dia, todos nós devemos andar uma certidão de óbito na nossa frente. Todo dia eu estou dizendo, eu já sou morto e eu tenho que enterrar esse homem. No outro dia, eu já sou morto e eu tenho que enterrar esse homem. Todo dia tem coisas em nós que devemos enterrar. Mas o que acontece com muitos de nós? A gente desenterra. Aí volta para o cativeiro novamente. Aí que é para Deus fazer. Tem coisas que Deus não vai fazer. É eu que tenho que fazer. Não é orgulho, não. Deus não fez nada honeste. Cabe a ti, Caio, a dominar esse desejo. Deus poderia muito bem ir lá na memória, tirar algum arquivo e apagar. Mas Deus não fez isso. Você vai dominar. Esse dominar quer dizer o quê? Você será senhor de você mesmo. Não se deixe dominar. E quando eu digo isso, não é com pretensão de orgulho, não. Porque nós já temos um Senhor. E esse Senhor me dá autoridade para que eu não seja dominado pelas minhas velhas naturezas. Porque já está escrito. Então, se você quer, e eu quero, quem quer agradar a Deus? Isso, morreu. Está bom, eu sei o que você quer. Então faça isso. É fácil? Não é? É impossível? Não é. Está lá em 1 João 5,2. Você sublinha isso só. As minhas palavras não são pesadas para se cumprir. Tudo que está aqui nós podemos cumprir com a ajuda do Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Amém? Amém. Então que Deus abençoe a todos. E se tem alguém aqui que está afastado dos caminhos de Deus, talvez por alguma situação você se afastou, o Senhor te chama hoje. Venha, entregue a sua vida para Jesus. Se tem alguém aqui que está afastado, alguém que talvez nunca tomou uma decisão lá de Jesus, mas que é hoje, amém, glória a Deus, aleluia. Tem mais alguém? Se tiver, venha, vamos orar. Glória a Deus. Tem mais alguém? Começa o nome? Vai pregar. Que é? Dois soldados valendo. Esse aqui tem esse estado, né? Que beijo, vamos orar. Pastor Luiz, só pode orar para os jovens aqui. E amém, querido, eu quero só oportunidade. Para nós oramos pela vida dos dois jovens, damos graças por esse momento de fé, de entrega, o seu coração, para a gente perder os seus pecados, pelo sangue derramado lá na cruz do Calvário, que é suficiente para cancelar toda maldição da nossa vida. Somos gratos pela vida deles dois, pedimos que o Senhor os fortaleça, nos faça crescer nos teus caminhos, gera nos seus corações um forte desejo para conhecer a tua vontade, ler a tua palavra e jamais se afastar de ti. Cuida suas responsabilidades, dê força todos os dias para jamais se afastar de ti. No nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, vamos ficar em pé.